turmas do 8º ano. Sejam bem-vindos à nossa aula remota número 4, neste dia 23 de fevereiro de 2021. O assunto desta aula permanece nos números racionais, tá? Lembrando dos números racionais, representados pela letra Q, tá? Os números racionais. E vamos falar desse conjunto ainda. E essas dízimas periódicas, que justamente é o assunto, são o assunto da nossa aula de hoje, assim como a fração geratriz, as dízimas periódicas, elas são números racionais. Então, toda dízima periódica pertence ao conjunto dos números racionais, tá certo? Então, a gente permanece no assunto conjuntos numéricos. Os objetivos da nossa aula são identificar uma dízima periódica, identificar as características de uma dízima periódica e obter a fração geratriz de uma dízima periódica. Vamos lá para as dízimas periódicas. Lembrando que dízima periódica e fração geratriz são coisas compartilhadas, são coisas iguais, tá certo? São pensamentos e ideias iguais. O que é a dízima periódica? É um número que, quando escrito no sistema decimal, apresenta uma série infinita de algarismos decimais que, a partir de um certo algarismo, se repetem em grupos de um ou mais algarismos, ordenados sempre na mesma disposição e chamados de período. Resumindo, o que está em destaque em amarelo representa uma definição prática de uma dízima periódica. Então, de forma prática, dízima periódica é um número decimal, tá? Número decimal com infinitos algarismos que se repetem. Olha, esses algarismos na parte decimal se repetem. Onde é que é a parte decimal? O que é um número decimal? Número decimal é aquele número que tem vírgula. E as casas decimais são justamente os algarismos depois da vírgula, tá? Já que uma dízima periódica é um número decimal que contém infinitos algarismos repetidos, esses algarismos que se repetem são chamados de período. Tá? Então vamos aqui observar na prática como é que acontece uma dízima periódica. Que características ela tem? Então já dissemos que ela é um número racional, pertence a este conjunto dos números racionais. Possui casas decimais que se repetem infinitamente. Não tem fim a repetição. A parte repetida chama-se período. Já comentamos sobre isso. E o que é que acontece com o período? Esse período pode ter apenas um algarismo ou mais algarismos. Um ou mais algarismos. Pode se repetir apenas um número infinitamente, ou pode ser dois números repetidos infinitamente, ou três números e assim por diante. Importante, quais são os termos de uma dízima periódica? Podemos ter duas ou três termos, tá? Podemos ter dois ou três termos, desculpa. Parte inteira é o primeiro termo. Período, já conhecemos, é o segundo termo, é a parte que se repete. E temos aqui a ideia de anteperíodo. Tá? Esse ante aqui a gente vai entender, para ficar mais interessante, como se fosse o número que vem antes do período. Antes do período. Tá bom? Exemplos. Temos aqui o número 0,666 reticências. Isso aqui é uma dízima periódica? Essas reticências indicam que o algarismo 6 vai se repetir infinitamente. Então, que características nós temos aqui? Esse número é um número racional. Percebam que tem na parte decimal, ou seja, após a vírgula, um número que se repete infinitamente. Tá? Então, nesse número aqui, por exemplo, nós temos dois termos. Quem é a parte inteira? Nós conhecemos o número decimal, né, gente? Parte inteira é o que vem antes da vírgula.
quem é o período aqui? Nesse caso, o período é 6. Porque o 6 é quem se repete infinitamente. Outra maneira de representar essa mesma dízima é através de uma barra sobre o número, sobre o algarismo que se repete. Então, pode ser dessa maneira, pode ser desta, as duas estão corretas. Quando aparecer uma barra sobre o algarismo, depois da vírgula, quer dizer que aquele algarismo, ou aqueles algarismos, se repetem infinitamente. Outro exemplo, 0,1252525, 2 reticências, né? Gente, quem é... Vou trocar aqui a cor da canetinha para destacar diferente lá. Vamos lá. Quem é a parte inteira? Nesse caso, a parte inteira é que está antes da vírgula. 0. Quem é o período? Período não é o que se repete? Perceba que o período aqui é formado por dois algarismos, 2 e 5. Observe que o 2 e o 5 vão continuar se repetindo infinitamente. Então, o período é 2 e 5. Não é o número 25, é 2 e 5. E aqui apareceu um outro elemento, um outro termo, que é justamente o antiperíodo, que é o número que está antes do período e depois da vírgula. Quem é o número que está depois da vírgula e antes do período? É o número 1. Então, esse carinha aqui, vou trocar aqui a cor para a gente destacar ele. Este carinha, o 1, ele é o antiperíodo. Aqui eu já tive os três termos. Ou a gente pode escrever dessa maneira que dá na mesma ideia. Período. Desculpa. Parte inteira. Período. Olha com a barrazinha em cima, né? Esse é o período e esse aqui é o antiperíodo. Tá? Vamos ver o que é que acontece agora. Gente, agora vamos aqui classificar. Vamos informar quais são os dois tipos. São dois tipos de dízima periódica. Nós temos a dízima periódica simples. Como é que ela acontece? Quando é que uma dízima é chamada simples? Quando ela apresenta o período, lembrando que é o período, gente, período é aquilo que se repete, né, após a vírgula infinitamente, é chamado de período. Então, o período, na dízima periódica simples, o período, ele aparece logo após a parte inteira. Lembra da parte inteira? Ou seja, resumindo, ela é simples quando o período aparece após a vírgula. Pronto, é isso. Exemplo, este número aqui, essa dízima periódica, é uma dízima periódica simples. Por quê? Está aqui a parte inteira, PI, parte inteira, é o 3. Está aqui a vírgula, tá? E aqui já é o período. O período aqui é formado por 3 algarismos, pelo 0, pelo 3 e pelo 6. 0, 3, 6 vai se repetir infinitamente. Isso aqui é o período. Então, se o período vem logo depois da parte inteira, que é o 3, e logo depois da vírgula, lógico, né? Esta dízima periódica é simples. Outro exemplo, 0,3, olha aqui a barrinha em cima, indicando o período. Este aqui é o período, né? O 3. Tá? Tá aqui a vírgula e tá aqui a parte inteira. Percebam que o período vem logo depois da vírgula. Então, é dízima periódica simples. A outra classificação diz que ela é composta. Se é composta, que apareceu mais alguém aqui nesse número, né? Quando é que ela é composta? Quando apresenta o antiperíodo. Opa, chegou uma novidade aqui. O antiperíodo, que a gente já vinha chamando ele, já vimos chamado ele na lâmina anterior. Onde é que aparece o antiperíodo? Entre a parte inteira e o período. Então, o antiperíodo está entre a parte inteira e o período, ou seja, entre a vírgula e a parte repetida. Vamos nos exemplos aqui.
Está aqui a dízima periódica 12,345. 45 aqui com certeza vai ser 45 reticências. Então, vamos observar os termos. Aqui nós temos a parte inteira. Aqui nós temos a vírgula, já que é o número decimal. O período é aquilo que se repete, são o 4 e o 5, é o período. E quem é esse 3, gente? O 3 nós já conhecemos ele lá, né? Se ele está entre a parte inteira e o período, esse cara aqui é o antiperíodo. Antiperíodo. Pronto. Então, quando acontecerem casos assim, nós temos uma dízima periódica composta. Tá aqui um outro exemplo, utilizando aquela ideia da barrinha, né? Então, se tem a barrinha, quer dizer que aqui é o período, formado por 7 e 8. Aqui a parte inteira. E aqui o 7, o 5 e o 3 são intrusos, digamos assim, né? São intrusos, então eles são o antiperíodo. Tá certo? São dízimas compostas. Então é muito fácil identificar uma e a outra, né? Continuando aqui, chegamos à ideia de fração geratriz. Esse aqui é um ponto super importante agora para a definição da nossa aula, tá? Por que essa ideia de fração geratriz? Meus amigos, primeiro, a gente viu que um número, para ele ser racional, ele quer dizer uma fração representada pela divisão de dois números, do número A pelo B, sendo que o número B não pode ser zero. A gente viu isso. E o A, tanto o A como o B, eles são números inteiros. Nós também vimos isso na última aula da semana passada, né? Então, se uma dízima periódica é um número racional, toda dízima é um número racional, toda dízima periódica pertence ao conjunto Q, que são os números racionais, quer dizer que uma dízima pode ser representada por uma fração, tá? Pode ser representada por uma fração. Então, vamos aqui observar como essas coisas acontecem aqui agora. Então, muita atenção a partir de agora. Deixa eu apagar aqui esses trechos. Vamos dar sequência. Então, justificando o que eu acabei de falar, por ser um número racional, toda dízima periódica possui uma fração que a representa. Esta fração é chamada fração geratriz. Esse nome geratriz aqui vem de gerar, né? Ó, gera alguma coisa, gerar, criar, né? Exemplo de uma fração geratriz. Pronto, está aqui. Isto aqui é uma fração geratriz. 5 nonos. Por que ela é uma fração geratriz? Porque ao dividirmos o 5 pelo 9, vamos encontrar este número decimal, que nós já conhecemos. Que tipo de número é esse? Se existe uma repetição na casa decimal, ele é uma dízima periódica. Tá? Então, como é que eu descobri isso aqui? Bastou dividir o 5 pelo 9. Você pode pegar uma calculadora na sua casa agora, ou a do celular mesmo, daqui a pouco. Dividir o 5 pelo 9, que você vai ver que todo o seu visor da calculadora ou do celular vai ser preenchido pelo algarismo 5 na casa decimal, até que não vai poder mais, não vai caber mais, infinitamente. Outro exemplo de fração geratriz, 148,90 avos. Gerou este número decimal, que é uma dízima periódica. Por que eu sei que ele é uma dízima periódica? Porque aparece essa barrazinha em cima do 4, indicando que ele se repete infinitamente. Então, temos aqui a chamada fração geratriz e temos aqui a sua dízima periódica. Então, toda fração geratriz gera uma dízima periódica. Tá certo? Então, se você tiver uma fração e dividir o numerador pelo denominador e encontrar um número decimal cuja parte decimal se repete infinitamente,
Você acaba de encontrar uma dízima periódica, portanto, aquela fração é uma fração geratriz. Então, por isso que eu falei que são dízima periódica e fração geratriz são coisas semelhantes. Tá? Agora preste atenção numa coisa. Vou apagar aqui esses pontinhos. Vamos aqui a esses 3 exemplos aqui. Gente, todos esses exemplos são dízimas periódicas, vocês concordam comigo? Vamos classificá-las aqui em simples e composta, né? Vejam o seguinte, aqui a parte inteira é o 0, vírgula, já chegou a parte decimal. Então, isso aqui é uma dízima periódica simples. Aqui, parte inteira é o 0, vírgula, o período é 35, é 3 e 5, né? O que se repete. Então, como o período vem após a vírgula, também é simples. Essa dízima periódica, parte inteira é o 0, o período 3, e entre o período e a parte inteira existe um número que é o antiperíodo. Antiperíodo. Então, se tem antiperíodo é porque essa dízima periódica ela é composta. Então, nós temos 3 dízimas periódicas, 2 delas simples, 2 delas compostas. O período aqui é 3 e 5, o período aqui é apenas 2. Cuidado, tá? O período é 2. Aqui o período é 3 e 5. Aqui o período quem é, gente? É apenas o 3, porque é só o 3 que se repete. Aqui era só o 2 que se repetia. Tá? Então, cuidado. Aí a pergunta que surge é, se eu tenho a dízima periódica, como acontece aqui nesses 3 exemplos, qual é a fração geratriz de cada uma delas que estão aqui abaixo? Essa é a pergunta. Porque se eu tenho a fração geratriz e quero encontrar a dízima, é muito fácil, é só dividir o de cima pelo de baixo. Mas se eu tiver se eu tiver a dízima periódica e procurar a fração geratriz que vai ser a origem de cada uma dessas dízimas, como é que eu faço? O processo é diferente, gente. Então, vamos ver como é que fica cada um desses 3 exemplos ali, aqui a partir de agora. Fração geratriz. Como obter? Como chegar? Como encontrar essa fração geratriz a partir da dízima periódica? Depende. A maneira de fazer é a mesma para as duas. Maneira algébrica, tá? Eu vou ensinar a forma algébrica, que é a mesma que traz no livro didático. Então, a forma algébrica é a mesma para as duas. Tanto para a simples, dízima simples, como a dízima composta. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma dízima periódica, tá aqui ela, simples. Essa é uma dízima periódica simples. Por quê? Porque o período composto pelo número 2, o período é igual a 2. O período, ou seja, a parte repetida, vem logo depois da parte inteira, logo depois da vírgula. Então, é uma dízima periódica simples. Ok? Então, vamos começar com ela. O que é que eu vou fazer? Vocês têm que lembrar um pouco das equações que vocês com certeza trabalharam ano passado. Tá certo? Então, lembrando um pouco da ideia de equação, a primeira coisa que a gente vai fazer, nosso primeiro procedimento aqui, para obter a fração geratriz. Eu quero o objetivo aqui é encontrar a geratriz dessa dízima periódica 0,222 reticências. Então, eu quero chegar numa fração. Lembra que geratriz é uma fração. Tá? Como é que a gente vai chegar nela? A primeira coisa é igualar esta dízima periódica a x. Então, o primeiro passo é fazer só isso. Ó. X igual 0,222 reticências. Pronto, fiz a primeira coisa. Aqui eu vou chamar, só para eu não me confundir, eu vou chamar essa equação, essa igualdade, na verdade. Eu vou chamar esta igualdade aqui de número 1. Eu vou guardar aqui esse número 1. Ele não vale de nada, só é para indicar que aqui é a equação 1, ou igualdade número 1, como queiram, tá? Pronto, e agora vamos encontrar uma segunda igualdade.
Como é que vai ficar essa segunda igualdade? Gente, percebam aqui que o período ele era o 2, não era? Quantos algarismos... A pergunta é, o 2... Aliás, o período, quem se repete no período é apenas o algarismo 2. Infinitamente, mas é apenas o 2. Então, o período é composto por um elemento. Entendam isso. Período, que é o que se repete, só é composto por um elemento. Então, se ele é composto apenas por um elemento, que é o 2 que se repete, o 2 sempre, mas só o 2. Só um número que se repete, um algarismo. Então, para eu encontrar uma segunda igualdade que mantenha as características da parte decimal, sabendo que o número que se repete é apenas um deles, apenas o 2, eu vou multiplicar toda essa expressão por 10, os dois membros dela. Lembrando lá da equação, o primeiro membro está antes da igualdade, o segundo membro vem depois. Então, aqui a gente vai multiplicar vezes 10 no primeiro membro e vezes 10 no segundo membro. E vamos encontrar uma segunda equação. Tudo isso aqui faz parte do processo de resolução, tá? Vamos lá. Então, ó, multiplicando 10 vezes x vai ficar igual a 10x igual 0,222 vezes 10, multiplicar por 10, que é uma potência de 10, né? Significa deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, essa vírgula que está entre o 0 e o 2 vai ficar entre esse primeiro 2 e o segundo 2. E o resto se repete. Então, vai ficar 2,222. Lembra que é infinito? Repete-se. Eu fiz isso para encontrar uma nova igualdade que mantivesse a mesma parte decimal, começa daqui primeiro, tá? Por que eu multipliquei por 10 e não por 100 ou por 1000? Que eu posso multiplicar por 100 ou por 1000. Eu multipliquei por 10 tanto o primeiro membro quanto o segundo membro dessa igualdade, porque o período só é composto por um número. É só um número que se repete toda a vida. Só um algarismo, que é o 2. Por isso que eu multipliquei por 10. Tá? Então, no outro exemplo, vocês vão sentir a diferença. Pronto. Fez isto aqui, fez a multiplicação, você acabou de encontrar a expressão ou a igualdade número 2. Tínhamos a primeira e a segunda. Agora, tínhamos a primeira e encontramos a segunda. E agora, o que a gente vai fazer? Então, gente, quando a gente consegue as duas equações, tanto as igualdades, na verdade, tanto a primeira igualdade quanto a segunda, eu vou subtrair uma da outra. Então, o que a gente vai fazer agora é uma subtração. Então, vamos subtrair a equação 1 da equação 2. Ou igualdade 1 da igualdade 2, né? Fazendo membro a membro. Então, eu vou subtrair o primeiro membro da primeira igualdade do primeiro membro da segunda igualdade. Vou diminuir o segundo membro da igualdade 1 do segundo membro da igualdade 2. Fazendo o seguinte, ó. Olha como é que vai ficar. Vou montar aqui, observem direitinho. Eu vou escrever a segunda equação, que ela é a maior. Vocês observam, ó. Numa subtração, você faz o maior menos o menor, não é assim? Então, a segunda equação, percebam que ela é 10 vezes maior do que a primeira igualdade, né? Então, vou pegar a segunda equação, que é a maior, e vou montar assim, ó, 10x igual a 2,222 menos, né, subtração, a primeira equação. Quem é a primeira equação? X igual a 0,222. E vamos agora subtrair. Vamos ver o que é que a gente vai encontrar aqui como resultado, né? Ó, passei o tracinho aqui, vamos subtrair membro a membro. Então, quem são os primeiros membros? 10x e x. Então, ó, 10x menos x, 10 menos 1 dá 9. Aqui tem 1, lembra? Ó? 10x menos x dá 9x.
igual 2,222 menos 0,2222 reticências. Ó, meu amigo, perceba que a parte decimal é igual. Ó. Então, ó, cancela ela. Ficou o quê? 2 menos 0 dá igual a 2. Então, vamos ter x igual a... Como é uma equaçãozinha aqui, ó. Esse 9 passa para o segundo membro dividindo, né? Já que ele estava multiplicando com o x. Isola o x, fica 2 sobre 9, ou 2 nonos. O que quer dizer? 2 nonos é a fração geratriz. Fração geratriz de qual dízima periódica? Da dízima periódica 0,222 reticências. Então, na sua casa, se você dividir o 2 por 9, você vai encontrar 0,222 reticências. Tá? Esse foi o primeiro exemplo. Vamos para o segundo exemplo. Obtenha a geratriz da dízima 0,35. De novo, é uma dízima periódica. Olha a barrazinha aqui em cima. Agora, preste atenção. Quem é o período? O período é 3 e 5. Quantos elementos tem no período? Ele é composto por 2 elementos. 2 elementos o período. Tá? Se ele é composto por 2 elementos, olha como é que vai ficar aqui. Mesmo processo. De novo, o período vem após a vírgula, após a parte inteira. Então, isso aqui é uma dízima periódica também simples. Se ela é simples, opa, ajuda a gente. Já é melhor, eu já vou logo iniciar o processo. Então, como é que fica? Ó, primeira coisa, x igual a 0,35. Eu vou botar aqui, eu vou tirar aquela... É aconselhável que você tire aquela barra e repita os algarismos, tá certo? Pronto. Como nós vimos, isso aqui é a equação número 1, tá? Como a gente viu, o período é constituído por 2 algarismos, o 3 e o 5. Então, se quando era um algarismo a gente multiplicou por 10 no período, como são 2 algarismos, eu vou multiplicar por 100. Então, vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 100. E assim vamos encontrar a nossa segunda igualdade. Então, ó, 100 vezes x, 100x. Aqui, lembra, eu preferi tirar aquela barra e colocar a maneira normal, tá? 0,353535 vezes 100. Como multiplicar por 100 significa deslocar a vírgula 2 casas para a direita. Então, pula o 3, pula o 5. Vai ficar 35,35, 35 reticências. Olha aí como a parte decimal se manteve. Não alterou a parte decimal. Tá? E agora fazemos o quê? Isso aqui é a equação número 2. De novo, vamos subtrair. Vamos subtrair a equação 1 da equação 2, membro a membro. Então, vamos escrever a equação, claro, tirar a equação 1 da segunda é armar dessa seguinte maneira, ó. Maior equação em cima. Vamos subtrair agora, tá? Menor equação embaixo, né? Assim que a gente subtrai, o minuendo é maior que o subtraendo. Então, o de cima é maior que o de baixo. Tá aqui a equação 2, é a maior, menos a equação 1, que é x igual a 0,3535 reticências. Passa a tração e vamos resolver aqui. Vou pegar aqui a canetinha vermelha. Vamos lá. Membro a membro quer dizer primeiro membro de uma menos o primeiro membro da outra. Aqui, lembrando, tem o 1zinho aqui que não precisa aparecer. 100x menos 1x dá 100 menos 1, 99x. De novo, ó, nos segundos membros, a parte decimal é a mesma. Então, cancela. Fica só com a parte inteira. 35 menos 0, 35.
Como é uma equaçãozinha, isola o x, fica 35 sobre 99. Esta aqui é o quê? Isso aqui é a fração geratriz daquela dízima periódica 0,35. Tá? Dividindo, na sua casa, o 35 pelo 99, você vai encontrar uma sequência de 0,35, 35, 35, 35, 35 infinitamente. Bom? Último exemplo aqui da nossa aula de hoje diz respeito agora a uma dízima periódica composta. Por que ela é composta? Vamos lá identificar. Aqui, antes da vírgula, é a parte inteira. Após a vírgula, nós temos o período. O período aqui é o número que se repete, é composto apenas por 3, apenas o algarismo 3. Então, o período só tem um elemento. Só é composto por um elemento que se repete, que é o 3. E entre o período, que é 3 reticências, o período é 3, e a parte inteira, que é 0, existe esse número aqui, que é o que a gente chama de antiperíodo. Antiperíodo. Se nós temos esses três termos aqui, quer dizer que esta é uma dízima periódica composta. E se é uma dízima periódica composta, a maneira vai nos atrasar um pouco em relação às outras duas. Tá? Vai ser um pouco mais demorado o processo. Por quê? Já que ela é uma dízima periódica composta, a primeira coisa que a gente tem que fazer é transformar ela numa dízima simples. E quando é que a dízima composta ela é simples? Quando o período está logo após a vírgula. Percebam que tem o zero entre a vírgula e o período. Então, a gente tem que tirar esse zero daqui. Primeiramente é isso. E é lógico, você vai utilizar a multiplicação para retirá-lo daí. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é transformar essa dízima periódica composta em uma simples, multiplicando. Ora, se eu quero tirar esse zero daqui, por quanto que eu tenho que multiplicar para que ele saia desse lado? Por 10, claro. Porque multiplicando por 10, a gente desloca a vírgula uma casa para a direita. E assim eu vou poder tirar esse zero daí. Tá certo? Então, a primeira coisa é transformar a dízima composta em simples. Então, eu tenho aqui a dízima 0,333 reticências. E vou multiplicar ela por 10. Vezes 10. Encontrando o quê? Multiplicar por 10 é deslocar a vírgula uma casa decimal. A vírgula sai entre esse 0 e 0 e passa para depois desse segundo zero aqui. Ó. Então, a dízima vai ficar 0,333 reticências. Pronto. Primeira coisa era fazer isso, gente. Ó. 10 igual a 0,333. Então, gente, já sabemos que a dízima é composta. E o que a gente tem que fazer para encontrar a fração geratriz? Primeira coisa, transformá-la numa simples. Por ela ser composta, vamos chamar ela com uma letrinha diferente? Vamos chamar ela a dízima periódica de y, tá? Só para diferenciar um pouco, ó. Então, aqui nós vamos ter y igual a 0,0333, que é a dízima periódica do exemplo. Chamei de y porque ela é composta e chamei com outra letra para não confundir. Primeira coisa que a gente vai fazer, como já foi dito, é transformar essa periódica composta, essa dízima composta, em uma simples. Para que eu tire esse zero daqui, eu tenho que deslocar a vírgula uma casa para a direita, ficando entre o 0 e o 3. Para que isso aconteça, eu vou ter que multiplicar por 10. Então, vai ficar, vou multiplicar o primeiro membro e o segundo membro por 10. Isso aqui é só o começo. É transformar a nossa dízima periódica simples, composta em uma simples, né? 10 vezes y fica 10y. 0,0333 vezes 10 é só deslocar a vírgula uma casa para a direita. Fica 0,333. Pronto. Não precisa colocar dois zeros não, tá, meu povo? Só um zero é o correto, né? Então, tá aí. Essa dízima agora,
é uma dízima periódica simples. Então, a primeira etapa, que era transformar a composta em uma simples, foi cumprida. E aqui eu já encontrei a minha igualdade de número 1. Tá certo? E agora, o que a gente faz? Bom, percebam que o período é formado por um algarismo, que é o 3. Só é um algarismo. Então, a gente vai fazer o quê? Multiplicar por 10. Tá? Multiplicar por 10. Então, vamos lá. Lembra que vamos voltar ao processo da simples agora, né? Então, vamos multiplicar agora por 10. Por que é por 10? Porque o algarismo aqui, a nossa dízima, só tem um algarismo no período, né? Então, tanto o primeiro membro como o segundo membro serão multiplicados por 10. Essa primeira multiplicação foi para transformar em simples. Essa segunda já é para resolver o nosso problema, tá? Então, ó, 10 vezes 10y, 10 vezes 10 dá 100. 0,333 vezes 10. Multiplicar por 10, o número decimal é deslocar a vírgula uma casa para a direita. Então, essa vírgula vai ficar entre o 3 e esse segundo 3, tá? 3,333. Quem é essa equaçãozinha, essa igualdadezinha? É a nossa segunda igualdade. E agora o processo é o mesmo da outra vez lá. Ó. Subtraímos a equação 1 da equação 2. Membro a membro. Então, quem é a primeira aqui? A segunda, que é a maior equação é 100y, igual a 3,333, menos a menor equação, 10y igual a 0, que é essa daqui, tá? Ó, do número 1. 333. Lembrando, pelo amor de Deus, essa primeira aqui, a função dela era só transformar a dízima composta em uma simples. Agora é a partir daqui, ó, dessa linha para baixo é que fica a nossa resposta, que é igual aos dois exemplos anteriores. Passa o tracinho, vamos resolver agora. Membro a membro, né? Ó, 100y menos 10y dá o quê? 100 menos 10, 90y. Aqui a parte, como a parte decimal é a mesma, ó, cancela. 3 menos 0, 3. Ficou agora y igual, já que ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Y é igual a 3, 90 avos é a nossa resposta, tá bom? Isso aqui é a fração geratriz. De quem? Daquela dízima periódicazinha lá, né? 0,0333. Fração geratriz. Então, gente, muito obrigado pela atenção, né? Pela participação de vocês. Resolvam agora nossas atividades e continue se cuidando e se mantendo em casa. Até mais. Tchau.